Olá, meus amados, muito bom dia, paz seja contigo. E nós chegamos aqui ao nosso 18º dia do nosso propósito, estudando a palavra do Senhor aqui no livro de Daniel, aprendendo das escrituras, aprendendo sobre batalha espiritual e tantas outras coisas bacanas que este livro de Daniel tem nos proporcionado, amém? Nós aprendemos aqui até agora, estamos no capítulo de número 10, e aqui no capítulo de número 10 já tem 2 dias nós estamos agarrados e vamos para o terceiro, porque é um capítulo muito revelador, tem muita coisa boa aqui acontecendo e nós estamos aprendendo muito aqui com o livro de Daniel. No capítulo 10 nós vimos muita coisa legal, né? Anjo do Senhor aparecendo, o Senhor Jesus Cristo aparecendo, nós vimos aqui batalha espiritual, reinos, né? Os anjos tentando chegar com a resposta de oração. Aqui nós aprendemos de onde surgiu esse famoso jejum de Daniel, que as pessoas praticam, nós praticamos, né? Então aqui nós aprendemos muita coisa e nós chegamos aqui, paramos ontem no versículo 13, aonde o anjo finalmente consegue romper as barreiras inimigas e chega para trazer a resposta para Daniel. Quando esse anjo chega aqui, a partir do versículo 14 em diante, o anjo vai chegar, vai começar a bater um papo com Daniel, e Daniel vai falar algumas coisas com ele. E aí, esse anjo que chega, esse mensageiro, Daniel vai fazer uma descrição aqui de como que ele é, e nós vamos começar a aprender a partir daqui, tá certo? Então, firme seu pensamento, nós vamos começar a aula agora. No versículo 14, ele vai começar a dizer para ele, Daniel vai começar a retrucar, porque ele sentiu fraqueza, seu corpo ficou adormecido e tal, ao sentir aquela presença do Senhor com ele, né? Ele vai reclamar ali com o anjo acerca do que ele estava sentindo no seu corpo, seu físico ali enfermo por causa das visões e por causa de receber ali a visita do Senhor. E aí, no versículo 16 e no versículo 18, vai acontecer um negócio que parece que é uma confusão, e eu separei eles aqui para nós estudarmos, porque está dizendo assim o versículo 16, e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri minha boca e falei, e disse aquele que estava diante de mim, o Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não ficou força em mim. Versículo 18, e uma, novamente, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. Aqui, quando eu li isso aqui, dá a impressão que era um ser, a gente vê que é um ser angelical, que ele percebe que não era um homem comum, mas essa expressão uma dá a impressão que haveriam seres femininos, não é isso? Chegada de seres femininos. Se você ler ali o versículo 16, dá a impressão que chegou uma anja né, diante de Daniel e deu lhe um beijo. Lê de novo para você ver. E eis que uma, a semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Então abri minha boca e falei, e disse aquele que estava diante de mim. Só que agora já é aquele. Agora mudou. Eis que uma, e agora aquele que estava diante de mim. E eu quero explicar isso aqui para você, que talvez você vai ler isso, umas coisas assim e não vai compreender muito. Eu de início achei que era erro de digitação, né? Esse uma, depois quando a gente vê lá que repete no versículo 18, mas não tem um trem errado, nós precisamos examinar. Então vamos para examinar. A Bíblia, aqui o livro de Daniel, ele foi escrito em aramaico e também em grego, né? Em hebraico, perdão. Então o que acontece? Essas línguas, elas não têm as palavras exatamente como nós temos aqui. Então a Bíblia, para chegar aqui no português, ela foi traduzida, né, de outras línguas. E muitos dos pronomes, muitos verbos ou advérbios, essas coisas não têm exatamente as mesmas conotações, não existem essas mesmas palavras. Por exemplo, não tem uma palavra definida ali para o um ou uma no vocabulário a qual foi escrito. Então, quando está falando ali, nós precisamos de entender, pegar o contexto total da língua original escrita, para nós entendermos por que está esse uma ali. E quando nós pegamos ali o original, nós pegamos no aramaico, né, ou no hebraico, qualquer que seja no grego, que são as 3 línguas que foram escritas a Bíblia, nós vamos entender que aqui no versículo 16 e no versículo 18, esse uma, essa palavra não existe lá na língua original, mas para nós colocarmos no português, para ser mais fiel, teria que ter colocado essa palavra uma, porque está falando de uma figura, tá certo? É uma figura que parecia com um homem. O que ele quer dizer é que ele viu um homem, mas ele tinha certeza que não era homem. Ele viu uma figura que parecia um homem, mas os seus poderes ou as suas funções de aparecer, desaparecer,
o seu poder que ele carregava, ele percebeu que era um ser angelical, porém parecia com homem. Então esse uma parece que parecia homem, e depois ele fala aquele, então é uma figura, mas que parecia homem, tá certo? Então é alguém que não é homem de carne, mas parecia homem. Então essa tradução é uma aí, é porque é uma figura, uma personagem, um personagem que parecia um ser humano, tá certo? Então, só para deixar claro aí, para você não achar que está com erro de digitação, alguma coisa do tipo, muitas vezes nós vamos encontrar esse tipo de coisa aqui na Bíblia, porque exatamente as palavras não coincidem, não é exatamente igual. Se você estuda em inglês, que é a língua mais comum da gente estudar, nós vemos que existem palavras que lá existem, que aqui não existe, que aqui existe, lá não existe, e né, algumas que não vão diferenciar de masculino para feminino. Aqui no português existe muita, né, regrazinhas gramaticais que a gente acaba tendo que colocar palavras a mais aqui e dá até um tipo desse de confusão. Seria melhor talvez o tradutor ter colocado ali e viu uma figura e tal, ficava mais claro, mas como na minha, pelo menos, tradução que eu estou lendo aqui agora, ela não tem isso, então vou deixar isso aqui esclarecido para os irmãos, amém? Segundo ponto, e nós já chegamos nesse mesmo lugar aqui, nós encontramos um segundo ponto muito interessante para nós podermos estudar, que é um caso de uma aparição de um ser angelical, mas que parecia um homem. Então agora nós vamos entrar num estudo que a gente estuda ali quando está estudando teologia. Quando você está buscando estudar teologia, nós aprendemos que existe duas palavras que são muito bacanas, que uma é teofania e a outra é a angelofania. A teofania é a aparição visível de Deus para os homens, e a angelofania é uma aparição visível de anjos para os homens. Existem muitos relatos na Bíblia sobre a teofania e a angelofania. Aqui nós vimos aqui já no capítulo 10, eu deixei para explicar isso aqui no final. Jesus mesmo apareceu, não é? Mas apareceu ali na sua forma original de glória e poder, nós vimos lá. Mas nós vemos aqui em outras figuras. Vamos lá para a teofania. A teofania aconteceu várias vezes. A teofania aconteceu, por exemplo, lembra quando Elias, ele estava depois que comeu o pão, já tá, né, e caminhou 40 dias e 40 noites, ele chega numa caverna, de repente passa uma tempestade e passa ventos fortes. Daqui a pouco vem aquela sussurra, aquela brisazinha tranquila, e ali Deus aparece naquela brisa. Ou seja, Deus, ele se manifestou visivelmente naquela brisa e falou com Elias. Outro caso que todo mundo conhece, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente uma sarça começa a pegar fogo e tem ali uma aparição de Deus naquela sarça, naquele fogo que a sarça não se consumia. Então ali é uma teofania. Deus desce, né, naquela sarça ali em forma de chamas e fala com Moisés. Parece uma doideira, né? Moisés conversa com fogo, mas ali é uma aparição, uma teofania. Deus aparecendo a Moisés e falando através daquela sarça. E nós vamos ver muito assim, de dia é uma nuvem que, né, da glória de Deus, aparição de Deus. De dia a nuvem, de noite era fogo no deserto. E Monte Sinai, Moisés sobe lá para escrever, para pegar, na verdade, na tábua das leis, né, os 10 mandamentos. A Bíblia fala que Deus desceu sobre o Monte Sinai, e a forma que Deus apareceu ali foi com trovões, com relâmpagos, com tempestades, e tremeu o monte quando Deus pisa ali no Monte Sinai, tá certo? Então isso é uma teofania. Angelofania, nós vamos ver vários casos. Os homens que chegaram lá na casa do sobrinho de Ló, né, sobrinho de Abraão, que o povo tentou estrupar eles lá e eles cegaram todo mundo. Nós vamos ver muitos casos quando os anjos chegaram diante de Gideão. É o anjo que lutou com Jacó, né, e Jacó teve seu nome transformado para Israel. Nós vamos ver várias aparições assim de anjos, principalmente os anjos, eles pegam ali mais em forma de homens. O próprio Deus, ele veio de todas as maneiras que ele quis, né? E pode. E já os anjos, normalmente, eles chegam em figuras humanas. Nós vamos ver na ascensão de Jesus, 2 varões apareceram ali e falaram: o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará, né? Apareceram ali 2 varões, né,
como homens, vestido como homens. Então nós vamos ver muitos e muitos casos dessa maneira. Os anjos normalmente aparecem como homens para ficar mais fácil de entender a mensagem, porque você aparece um bicho lá na sua frente, você vai correr léguas, né? Se aparece um vulto, você vai achar que é fantasma, você vai ficar doido. Então normalmente quando eles chegam para trazer um recado pessoal, eles vão aparecer normalmente como homens. Inclusive é muito interessante porque até no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, ali no capítulo 13, versículo 2, vai dizer assim, ó, não vos esqueceis da hospitalidade, porque dessa maneira, por elas, muitos abrigaram ou hospedaram anjos nas suas casas. Ou seja, o caso de Ló, por exemplo, ele hospedou 2 anjos dentro da sua casa, mas chegaram ali como homens, pareciam homens, tanto que o povo queria pegá-los para estuprá-los, não é isso? Então, aquela prática sodomita, eles queriam estuprar os anjos e Ló guardou eles dentro de casa, hospedou eles dentro de casa, achando que eram homens, depois ele descobre que eram anjos. E nessa mesma passagem nós vamos ver lá, um pouquinho antes, quando chega diante de Abraão, chegam 3, não chegam 2, né? Chegam 3 ali, 3 pessoas, 3 homens chegam ali, e a Bíblia descreve que um era o Senhor, 2 eram anjos, um era o Senhor. Um foi o que falava com Abraão, dava ordem e Abraão foi perguntando e ele foi respondendo, mas quando acaba ali o assunto, esse que era o Senhor, ele já desaparece e os 2 anjos que estavam com ele descem para Sodoma e Gomorra. Então aqui nós vamos ter uma teofania e 2 angelofanias, né? 2 anjos e o Senhor. Os 3 se manifestam ali em forma de homem nesse caso, tá certo? Então quando você ouviu a palavra teofania, sabe que é Deus se manifestando visivelmente para alguém. E uma angelofania, anjos se manifestando visivelmente para alguém. Tá, ok? E podem ser de outras maneiras também. Nós vamos ver aqui quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, o vento eram demônios, que são anjos também, malignos, mas são anjos. Eles estavam ali se manifestando em forma de quê? De ondas altas, de vento forte, tempestade em alto mar. Eram demônios, tanto que Jesus expulsou eles. Ó, cala-te e aquieta-te, acabou. Acabou a farra. E acabou, virou uma bonança. Tá bem? Então ali são manifestações e muitas vezes nós vamos ver tempestade, pode ter muitas coisas que sejam no campo espiritual. Talvez você precisa conhecer isso, saber que existe isso. É muita coisa que acontece. As pessoas tinham medo de assombrações antigamente, lembra? Né? Janelas que bate, pá, pá. Não, manifestações espirituais. Porque eles podem, né, fazer tipo de coisa acontecer. Jesus ainda chega a citar assim, ó, não fica assim maravilhado, não se espanteis, que o diabo pode até se manifestar em forma de anjo de luz, né? Ele pode se manifestar. Nós vemos em muitos centros, tem gente que trabalha com a linha preta, tem gente que trabalha com a linha branca. Qual a diferença da linha preta da linha branca? Eu acho que a linha branca é uma linha do bem, mas na verdade são demônios que eles se manifestam como se fosse uma linha do bem, como se fossem anjos de Deus, e na verdade não tem nada do bem ali. Aquilo ali é uma manifestação demoníaca e é uma manifestação que é feita através dessas angelofanias, vamos dizer assim, né? Que os demônios eles manifestam ali de alguma maneira. E isso acontece muitas vezes, tá bom? A gente precisa conhecer o mundo espiritual. Ah, mas eu preciso ficar com medo, desesperado. Não precisa disso. Porque a Bíblia diz que lá em Salmos 34, versículo 7, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Beleza? E os inimigos podem ficar ao derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor acampado, ou seja, ele não sai, não tira férias, ele fica acampado ao nosso redor, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, para nos dar os livramentos, para nos abençoar sempre e para também nos levar a entender como é a vontade do Senhor para nós. Show? Então, existe a teofania, existe a angelofania e neste caso aqui aparecem anjos, é uma angelofania, e esse anjo mensageiro, finalmente ele chega, aquele anjo que estava lá, né, preso ali com os reis da Pérsia, ele chega para trazer a mensagem para Daniel, dizendo que isso aqui era uma mensagem do tempo do fim, era a coisa que iria acontecer lá no final, era um apocalipse pré-revelado para Daniel, e ali ele aparece na forma de homem, ele tanto conversa com Daniel, quanto também ele consola Daniel. Vamos ver que ele vai, no capítulo 16, ele está conversando com Daniel. No capítulo 18, ele toca Daniel de novo, consola Daniel,
fazendo Daniel entender que aquilo ali é uma mensagem para o tempo do fim, e que isso ali aconteceria algumas coisas mais rápidas, mas outras aconteceriam só muito depois, tá certo? E aí nós vamos ver algo muito interessante, que eu preciso entrar rapidamente nesse tema aqui, para nós fecharmos o capítulo 10, que é quando entra no versículo de número 21, aqui de Daniel 10, mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra eles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Aqui nós temos duas coisas que nós precisamos de aprender aqui. Primeira, que ele cita um livro que não é citado em mais lugar nenhum, que é a escritura da verdade. Tá certo? Não existe esse livro com esse nome, a Escritura da Verdade. Aqui dá-se ao que nós conseguimos entender, é que é um livro que, pelo menos não fisicamente, foi escrito, mas é um livro dos contos do Senhor, ou seja, o Senhor sabe exatamente o que vai acontecer. Está escrito na Escritura da Verdade, ou seja, isso vai acontecer. Deus já escreveu que isto vai acontecer. Não que ele tenha revelado a homens, que algum homem tenha escrito, mas o próprio Deus já escreveu isso no seu livro da Escritura da Verdade, e isto vai acontecer. Então, as palavras que estão sendo reveladas são fiéis, elas vão cumprir, tá certo? Esse é o sentido aqui, mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da Verdade. Ou seja, vou te declarar coisa que não vai mudar. Você pode falar, porque isso não vai mudar, beleza? Vou te declararei, e vai dizer que no versículo 20, sabe tu por que eu vim a você? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eles voltarão e virão o príncipe da Pérsia, mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da Verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra eles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aqui nós temos um aprendizado muito bacana, que é a questão da organização de Deus. Apesar de estar falando aqui mais de príncipes malignos do que do Senhor, nós vamos perceber que existe uma organização muito perfeita de Deus na terra, e que se existem demônios que controlam, que são organizados, que têm seus reinos territoriais, como nós dissemos ali, existe um principado que está comandando cada país, cada região, cada nação, cada cidade, existem os mini governos, é muito organizado. Tudo isso ele copiou daquele que é o grande criador de todas as coisas, que é o nosso Senhor. E como que você sabe disso, pastor? Aqui nós vemos uma revelação. A revelação é que existe um príncipe poderoso chamado Miguel. Isso mesmo, Miguel, arcanjo. Ele é aquele que foi designado para proteger a nação de Israel. E como que eu chego a essas duas conclusões aqui? Primeiro, que ele é um príncipe poderoso e que vai que guarda Israel, que ele é responsável pela nação de Israel. Aqui nós vamos ver nesses dois versículos que ele é quem chega ali e arrebenta com esse príncipe da Pérsia. Por que ele entra lá no território da Pérsia? Porque o povo de Israel estava vivendo lá como cativo. Estavam cativos na Pérsia. Por isso que ele entra na Pérsia e arrebenta ali e toma conta, porque ele é o protetor da nação de Israel. E aí vai dizer que ele indo embora, depois os príncipes, dominadores desse século, que a Bíblia vai dizer lá, eles voltariam a governar de novo, mas que lá no final, bem lá no final, muito depois, aconteceria que ele voltaria de novo para defender Israel. E aqui nós vamos ver que está se cumprindo a escritura, porque Israel houve o seu tempo em que era o povo de Deus, o único povo de Deus na terra, Israel. Depois veio o Senhor Jesus Cristo. Israel não reconheceu-o como Messias, mas Deus tem muitas promessas para a nação de Israel. E como Deus tem promessas para a nação de Israel e a palavra do Senhor não volta, então existe Miguel, que está responsável por não deixar a nação de Israel eclodir. E é por isso que eu disse lá atrás que reinos se levantam contra Israel, não vencem, batalhas e mais batalhas, a vida toda, como está escrito aqui no livro de Daniel, vai ter guerra contra Israel, mas eles não vão vencer Israel, porque Miguel defende a nação de Israel. E vai dizer aqui que no final, que final é esse?
depois que a igreja do Senhor Jesus Cristo for levada da terra, tá certo? Inclusive muitos dos judeus, muitos da nação de Israel serão arrebatados também. Aqueles que creem no nome de Jesus serão arrebatados, serão levados para o céu, sim. E depois de todas essas coisas, Deus tem um projeto para a nação de Israel e ele vai cumprir. É por isso que o anjo vai dizer: e eu vou voltar de novo. Eu vou chegar de novo. E vai ter guerra de novo contra o príncipe, né, das trevas ali. Vai ter guerra novamente. Nós vamos voltar de novo. E não tem outro que possa nos defender. É Miguel. Ele que é o responsável. Ele é o vosso príncipe. Ele vai dizer: ele é o vosso príncipe. É aquele que é responsável pela nação de Israel. Tá certo? Então ele vai entrar de novo na batalha. E por isso que vai haver uma grande vitória para a nação de Israel no contexto futuro, depois do arrebatamento da igreja, tá bem? Então nós vamos ver coisas importantes aqui. Aprendemos coisas bacanas sobre a literatura, não é? Que existem palavras que não vão muito coincidir. Nós temos que buscar do original para a gente ter a intenção certa do que está escrito. Segunda coisa, aprendemos sobre o que é teofania e angelofania, que são aparições visíveis ou de Deus ou dos anjos, e que eles podem se manifestar da maneira que eles quiserem. Deus, ele apareceu aqui como sarça ardente, ele apareceu como trovões e relâmpagos, apareceu, o Espírito Santo desceu como uma pomba em cima de Jesus, não é? Apareceu como uma brisa suave, e Deus faz o que ele quer, da forma que ele quer, ele aparece do jeito que ele quiser, ele se manifesta, tá certo? E ele pode se manifestar do jeito que ele quiser na sua vida. E aprendemos também que os anjos fazem também essa angelofania, a aparição visível dos anjos. Eles não aparecem da forma que eles são, mas aparecem normalmente em formas de homens, porque é muito mais fácil chegar um ser humano perto de você para conversar do que aparecer sei lá, né? Qual é a forma. Muitos dizem que alguns anjos têm até a forma meio tipo de serpente, né? São serpentes abrasadoras, aqueles serafins que voam em volta do trono de Deus. Muitos dizem que nos termos ali hebraicos, do original, vão destacar que eles são serpentes ardentes, ou seja, uma serpente cheia de fogo. Então, mas se nós, com a nossa concepção humana, chega uma serpente de fogo perto de nós, você imagina, chega uma serpente andando ou voando, porque Isaías viu, eles tinham 6 asas. Imagina bem, chega uma serpente cheia de fogo, com 6 asas e um monte de olho na cara. Chega para conversar com você. Você faz o quê? Você desmaia, mano. Então, quando os anjos chegam normalmente para conversar com os seres humanos, eles vão chegar como na forma humana, porque a gente vai parar para ouvir, tá certo? Então, essa é uma expressão que existe, que Deus utilizou, a teofania e a angelofania, nós aprendemos aqui. E aprendemos também que o reino espiritual é muito organizado, Deus organizou. E como parece mais os demônios, parece que os demônios é mais organizado, mas não é. Tudo de Satanás é copiado. Satanás não tem o poder da criação, ele copia aquilo que Deus já criou. Nós vamos ver que Deus coloca os anjos, nós acabamos de citar ali atrás, no Salmo 34:7, Deus coloca os seus anjos acampados ao nosso redor. Aí o que o inimigo faz? Colocou os seus anjos acampados ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, quando nós saímos dessa proteção divina, ele tenta nos tragar de alguma maneira. Ele está rugindo como leão, mas nós somos protegidos. Deus coloca um anjo ao nosso redor, o inimigo coloca os seus anjos ao nosso derredor, ou mais longe um pouco. Tá certo? Deus coloca anjos responsáveis por abençoar nações, abençoar cidades, abençoar bairros. E o diabo também não ficou para trás. Ele falou assim: eu quero ser a semelhança de Deus, então vou copiar tudo que Deus faz. E ele coloca ali seus anjos territoriais, que nós conhecemos como castas de demônios, né? Ou principados e potestades, são níveis hierárquicos de anjos decaídos, tá certo? Que o inimigo coloca ali, mas na verdade não se preocupe com isso, porque por causa de duas coisas. Primeira delas é que quem criou todo esse sistema organizacional foi o Senhor. E segunda coisa, que o diabo tem uma terça parte dos anjos, ou seja, para cada demônio tem pelo menos 2 anjos. Então não se desespere, porque o Senhor está contigo e a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. E o principal deles, que é o mais forte, o brutal, que é Satanás,
ele foi vencido por um anjo do Senhor chamado Miguel. E a título de conversa, Deus cria Miguel no dia, e o nome Miguel significa quem é como o Senhor. Porque o diabo disse, eu vou subir, vou estar no trono lá em cima, junto com o Senhor, vou ser semelhante a Deus, vou ser igual a Deus, e eu vou subir e vou ficar lá. E quando ele falou assim, eu vou ser igual a Deus, Deus cria Miguel, e o seu nome é, quem é igual a Deus? Quem será como Deus? Né? Então esse é o significado do nome Miguel. E nós aprendemos aqui também que Miguel, além de ser esse grande guerreiro que jogou Satanás pelo chão, ele também é o responsável pela nação de Israel. Amém? Que Deus te abençoe. E fica aí a curiosidade. Quem sabe nós vamos aprender mais para frente. Quem será o príncipe do Brasil? Ou quem será também aqueles que são os nossos opositores no Brasil? Será que tem como saber alguma coisa? Escreve aí embaixo no vídeo aí, você que ficou curioso agora. Será que existe a possibilidade de nós sabermos quem é que governa o mundo espiritual da parte do Senhor e da parte do diabo, a nossa nação brasileira? Será que tem possibilidade de nós sabermos? Ficou curioso? Escreve aí embaixo aí, comenta aí embaixo aí, o que você acha? Existe a possibilidade? Tem? Não tem? Quem você acha que é? Quem você acha que não é? Comenta aí embaixo, amém? E não sei se na próxima aula, nós estamos estudando aqui o livro de Daniel, mas quem sabe eu vou trazer uma aula sobre isso aí um pouquinho para frente. Se houver comentário, tiver gente curiosa, nós vamos preparar uma aula bacana sobre a nação brasileira. Show? Deus abençoe em nome de Jesus. 18º dia concluído, né? Hoje é o 18º dia. Estamos abençoados em nome de Jesus.